Bom dia, cliente SCI. Que bom ter você aqui nessa manhã de quinta-feira, quinta de TBT, como a gente sempre fala, né, Bia? Sim, saudade. Sempre dá saudade das nossas quintas, né? É verdade. E sempre são quintas memoráveis. São muito divertidas. Isso mesmo. Tá começando agora o nosso SCI Talks, o podcast da SCI Sistemas Contábeis, de uma forma diferente, com bastante instrução para vocês, com bastante informação, com conteúdo muito relevante, para que vocês possam compreender e entender como é que funciona o mundo SCI, como é que funcionam os nossos sistemas, as nossas funcionalidades, como é que funciona a SCI Sistemas. A gente já falou um pouquinho sobre isso hoje, né? Sim. Como é que é o dia a dia aqui dentro da SCI Sistemas, os setores, como é que tudo acontece, como é que a gente vive aqui dentro, como é que a roda gira, digamos assim. Eu até dou uma dica para quem está assistindo Claro. a gente, que assim, ó, a gente fala sempre de sistema, dá as dicas. Hoje a gente vai falar do mundo da SCI, mas o nosso dia de hoje é de gestão, né? Gestão. Então, fica até o final, porque a gente Legal. vai estar falando do nosso mundo da SCI, mas no final vai ter uma mensagem para os gestores. Vai ter. Vai ter uma mensagem de gestão e planejamento aí. Show de então, bola. fica até o final aí. Adoro a Bia, porque a Bia é assim mesmo. Alegre, contente, com bastante conteúdo e informação para passar para os nossos... para os nossos contadores, tá, pessoal? Participe com a gente, mande seu bom dia, mande sua pergunta, tire suas dúvidas aí no caso. Pega o seu café, eu já peguei meu café, eu peguei minha aguinha. A gente tem convidado especial aqui hoje, depois a gente vai estar apresentando ela. Primeira vez que ela participa com a gente no podcast. Primeiro de muitas, né? Primeiro de muitas, é verdade. Vai estar sempre aí com a gente, trocando essa ideia. Então, antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, trazer informações para vocês, a gente também vai trazer informações agora de uma forma diferente, tá bom? Tá começando agora as nossas notícias do SCI Talks com Ekeili e ele, o Elton, aclamado, desejado. É um cara que tem muitas fãs. Tem muitas fãs. Eu vi aqui hoje. Eu sou fã dele. Eu sou fã também dele. E eu quero agradecer o Elton pelo café. Ele fez café para nós hoje novamente. Tá maravilhoso, tá, Elton? Agora as notícias do SCI Talks com essa galera maravilhosa. Bom dia, queridos clientes. Está começando mais uma edição do SCI Talks, com as principais atualizações que impactam a rotina tributária, tecnológica e financeira de empresas e profissionais. Eu sou a Ekeili. E eu sou o Elton. Bom dia, Douglas. Bom dia, pessoal da mesa. Muito bom, Douglas, fazer o café para vocês. Espero estar agradando, tá? E vamos com as notícias dessa quinta-feira. Acesso robotizado ao ECAC será restringido para preservar estabilidade. A partir de ontem, quarta-feira, dia 21, o acesso ao portal ECAC passará por ajustes importantes. Durante o período das 8 às 23 horas, será permitido apenas o acesso humano ou por ferramentas robotizadas com baixa taxa de repetição. Além disso, a troca de perfis de acesso, por exemplo, quando o contador alterna entre empresas, estará limitada a uma mudança a cada 30 segundos. A medida tem como objetivo garantir a estabilidade do sistema durante os últimos dias da entrega da Declaração do Imposto de Renda 2025, que se encerra em 30 de maio. Com o aumento no tráfego, a Receita busca evitar quedas e lentidão na plataforma, promovendo uma melhor experiência para o usuário. Prefeituras poderão usar garantias do FAMP para facilitar crédito do MEI. O Sebrae, por meio do programa Acredita, lançou o FAMP Microcrédito, um novo fundo garantidor voltado exclusivamente para microempreendedores individuais. Agora, prefeituras que mantêm programas de apoio ao microcrédito poderão utilizar garantias do FAMP para facilitar o acesso ao crédito para MEIs. A novidade também se estende a estados que operam programas governamentais, como o Juro Zero, que inclusive estará isento da comissão de concessão de aval. As organizações de sociedade civil de interesse público, conhecidas como OCIPs, que atuam na concessão de microcrédito, também poderão aderir ao FAMP Microcrédito e ampliar o alcance. Nota técnica do projeto CTE traz mudanças em documentos fiscais eletrônicos. O projeto Conhecimento de Transporte Eletrônico CTE publicou a nota técnica 2025.001, que traz atualizações importantes nos layouts dos documentos fiscais eletrônicos DFE. As mudanças se referem à reforma tributária do consumo, em conformidade com a Lei Complementar 214/2025, que permitem aos contribuintes informar os novos tributos IBS, CBS e IS.
A ANT ainda está sujeita a alterações, já que o processo de regulamentação da reforma segue em andamento. No entanto, ela já oferece diretrizes técnicas fundamentais para os contribuintes que atuam com transportes de cargas e serviços. A expectativa é que essas adaptações facilitem a transição para o novo modelo tributário, promovendo segurança, clareza e alinhamento técnico com as obrigações que entram em vigor nos próximos anos. Essas foram as principais notícias de hoje. Continue nos acompanhando aqui no SCI Talks para acompanhar as mudanças que moldam o cenário tributário e empresarial do país. Obrigado pela sua companhia e até o próximo dia. Tchau, tchau. Tchau. Sensacional, sensacional. Todos os dias a gente traz aqui informações muito relevantes para o seu dia, para o mundo contábil, para que você possa compreender, entender como é que está acontecendo, o que está acontecendo na parte de folha, na parte fiscal, na parte contábil aí, na parte de gestão também, parte financeira, no Brasil todo referente ao contábil, tá, pessoal? Então, ontem teve algumas notícias que a gente trouxe, hoje a gente trouxe mais notícias, amanhã tem outras notícias, e todo dia, né, o mundo contábil ele muda, diversifica, se transforma. E como sempre, né, a gente está de novo numa época de uma declaração crítica e a gente com a Receita ali tendo essas oscilações. Verdade. E o nosso cliente lá sofrendo com isso, né? Isso mesmo. Entra ano, entra mês, sai mês, e a gente lá sofrendo com queda, com restrição nas robotizações, e a gente aqui na SCI sempre preparado para agir de forma imediata, assim, né, de forma ágil. Claro, né, que na declaração do imposto de renda não tem muito o que a gente fazer, né, não tem muita atuação disso, mas o que tem no entorno, né, ali no E-Social, Simples Nacional, a gente está sempre ligado para atuar com uma maior agilidade, né, para os nossos clientes. Verdade, realmente, tá, Bia? Bom, vamos começar aqui nosso SCI Talks, né? Hoje o tema como conexão contábil, a jornada completa do cliente na SCI Sistemas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E fiquem até o final para saber até o final. A dica aí de gestão. Isso mesmo. E também a gente vai ter sorteio no dia de hoje, tá, pessoal? Então participem também, para que vocês possam estar participando aí do sorteio. E a gente vai falar depois como é que funciona, tá? Vamos começar então? Vamos começar. Eu sempre falo que a gente nunca tá sozinho aqui. Não, ainda né? bem, A gente tá né? muito bem acompanhado, no caso, por esses especialistas maravilhosos. O Marcinho vai abrir ele para nós. Isso aí, olha só. Tudo bem, Renata? Tudo certo. Tudo certo Douglas. contigo? Tudo certo. Tudo bem? Tranquila? Tô nervosa. Tá nervosa? É que eu sou tímida. Sou tímida? Tá bom, então. Friozinho na barriga? Primeira vez aqui com a gente, né, Renata? Sim. Trocando essa ideia, mas vai ver que é algo bem tranquilo, bem sossegado. Um assunto que tu domina, vai mandar bem pra caramba, a gente sabe disso. Tudo bem? Tudo bem, tudo certo? certo. Beleza. Vou te perguntar já quem tu és, tá? Vou só cumprimentar a Kátia, que tá com a gente aqui quase todas as semanas, né, Kátia? Ninguém conhece a Kátia, Ninguém né? conhece a Kátia. Nossa A Kátia recebeu aí. até mensagem já de clientes em algumas transmissões de podcast aqui no caso. Vou procurar a Kátia para conversar com ela e tal. Sempre se deixou disponível, né, E Kátia? procura, tá? E Os clientes procuram. Ali do Gostam ladinho bastante. da implantação tem o museu da SCI, acho que a Kátia de vez em quando fica. Uma plaquinha de Uma plaquinha lá. Show de bola. Tudo bom verdade, contigo? Eu posso ter a plaquinha de primeiro atendente do gestão. Ó, que massa, cara, que da hora. Olha aí, ó. Realmente. O dele era uma pessoa que já saiu que ele atendia e implantava. Então, Entendi. Vamos falar com o Everton sobre isso aí, então, a plaquinha pra Kátia. Merece, é merecedora. bom dia, Douglas. Bom Bia, dia. Bom dia, Renata. E bom dia, cliente SCI. Show de bola. Bom ter você aqui com a gente, tá? Tudo bem contigo, Renata? Tudo bem, tudo certo. Quem que é a Renata na SCI Sistemas? Eu sou Renata, sou implantadora de sistemas da linha gestão e financeira do Único e do Novo Visual. Legal, tá há quanto tempo aí com a Eu gente? tô 2 anos e meio. 2 anos e meio? Tá curtindo? Tá Tô gostando? gostando. A equipe é massa, né? É massa. Essa galera ali é da hora. Minati, o Lucas, Sim. todo mundo ali envolvido. Exatamente. Muito bom, muito bom. Muito bom ter você aqui com a gente. A gente vai... É diferente hoje, né? Porque a gente vai Hoje falar é. como é que funciona o dia a dia. Renata tá começando aqui com a gente. Mas Tudo fica à novo. vontade, tá? Obrigada. Tá bom? Beleza? É um TBT, mas é tudo novo. É um o TBT nosso tudo tema novo. de hoje. Isso mesmo. Mas vai ter vínculo com gestão, isso que importa. É, isso que importa. Dessa forma. É dessa forma. Vamos começar então. Vamos lá. Então, Bora, gente, Bia. o intuito aqui é a gente passar um conhecimento para você, que é nosso cliente, né? A gente fazer essa troca para mostrar como que é a jornada do cliente desde lá, de assim, eu quero
às vezes eu nem sei o que eu quero, né? Sim. Mas eu quero contratar um sistema contábil ou um produto. Então, desde esse início até lá no final, ele utilizando já o sistema e tendo o nosso apoio lá de suporte, treinamentos e tudo mais. Então, como que isso ocorre do início ao fim e como que isso está ligado à gestão e ao planejamento. Aí a gente vai falar a parte de implantação e de suporte, a gente vai falar do financeiro e do gestão aqui. Legal. Né? Show de bola. E aí, Diga. Vamos lá. A gente tem um especialista aqui, gente. Como que inicia um cliente na SCI? Qual é o primeiro contato dele com a SCI? Será que a gente tem um especialista nessa mesa para contar para a gente como é que... Eu acho que eu posso estar ajudando. Tu pode estar ajudando? Posso estar ajudando de alguma forma. Douglas, como é que acontece esse primeiro contato do cliente com a SCI? Legal. A gente tem algumas formas de estar trazendo os clientes para conhecer a SCI Sistemas, né? Ou futuros clientes. Dentro da área de tecnologia, na parte comercial, a gente fala muito sobre as nomenclaturas em inglês, né? Lead, inbound, outbound e tal. Eu explico aqui rapidamente, mas de uma forma também objetiva para a galera, né? Existem os leads que vêm de inbound, que é aqueles que basicamente vêm linkados ao marketing, no caso. Então, teve uma live, teve um podcast, teve uma ação da gente ter feito uma feira, participamos de uma feira, fomos aí a algum evento, né? E através dali, a gente gerou conteúdo e aí gerou leads. Gerou novos clientes querendo conhecer a SCI Sistemas, conhecer um módulo, conhecer o sistema completo, quer sair de um concorrente, quer entender como é que funciona a SCI Sistemas. Esse é o inbound. Então, a gente foi atrás esses clientes vieram atrás da gente através de algum evento que a gente fez aí no caso. E tem muitos clientes que vêm através disso, às vezes um boca a boca, né? Então, ele vai lá e abre um pedido de demonstração. Hoje a gente tem dentro dos nossos sites aí, tanto da linha visual, no visual, único, síndicos, LGPD, tem toda a parte aí no caso de pedidos de demonstração, onde o lead vai lá e coloca as informações dele, isso é chegado até a gente do comercial e a gente repassa conforme a região, porque a gente também trabalha com cerca de 40 revendas no Brasil todo, então tem as revendas que atendem também esses clientes, esses leads aí. Isso é a forma inbound que a gente fala, né? E tem a forma outbound, onde a gente tem uma equipe, que é a equipe do André, no caso, que faz toda a parte aí, no caso, de prospecção desses leads. Então, elas passam a mão no telefone, fazem contato com esses caras, apresentam a SCI Sistemas de uma forma bem, bem completa, assim, falando o que a gente pode estar entregando de valor para o lead, para o cliente, né? O que a gente faz de diferencial. Então, a galera do comercial é uma galera que ela precisa estar sempre com conhecimento, né? E a gente vê isso toda semana, tem mudanças, toda semana a gente tem coisas novas acontecendo dentro da SCI, né? Então, a gente vai falar mais sobre Integra Contador, então a gente precisa estar antenado sobre Integra Contador. Teve uma mudança ali na parte lá, a Emendes entrou junto com a gente aí, uma parceria, né? Então, temos que saber sobre a Emendes também. Esse momento já é uma demonstração? Não, nesse momento ainda não. Não? Ainda a gente está falando para o nosso lead, no caso, para um futuro cliente, sobre o que a gente pode entregar de valor para ele. Então, na parte de folha, na parte fiscal, na parte contábil, na parte folha, a gente é bem legal que a gente fala muito sobre a questão da parceria que a gente tem com a Geni, né, que é a nossa consultora na parte de folha. Então, a gente fala para o nosso cliente, você conhece a Geni, né? Quem não conhece, na parte de folha, do departamento pessoal, quem é que não conhece a Geni? Quem né? não conhece. O Brasil todo conhece a Geni. Então, a gente fala sobre ela, fala o que ela faz também dentro da SCI Sistemas, da parceria que a gente tem com ela, como ela é consultora também e tal. Então, cria um rapport com aquela pessoa, né? E aí, tipo assim, a gente tá num telefone, ligando para uma pessoa que não conhece a gente. Então, essa equipe, que é a equipe de campanha, né? Onde o André cuida, lidera ali no caso, faz todo esse rapport, tenta criar um rapport com a pessoa que está lá, digamos, no Maranhão, em São Paulo, enfim, Rio de Janeiro, liga para essa pessoa, faz um contato, cria esse vínculo, fala da SCI Sistemas, vamos lá, o Nordeste, né? Então a gente liga para o Nordeste todo, para poder angariar, para poder trazer esse lead para uma demonstração. Daí vem a demonstração. Isso mesmo. Então tem essas duas formas, onde a gente vai atrás desse lead e a outra que o lead vem atrás da gente. Entendi. Então o inbound e o outbound, no caso, né? Basicamente, dessa forma, a gente pode ir muito mais a fundo. Esse é o primeiro contato, então. Isso, a gente pode ir muito mais a fundo em tudo que a gente faz, mas basicamente, e sendo bem objetivo, a gente faz dessa forma.
Aí depois a gente traz o lead para uma demonstração e repassa para o especialista da parte comercial, onde ele vai fazer a demonstração do sistema. Então já tem toda essa questão envolvida, o back-end que a gente fala, que é a galera por trás, tem a galera ali na frente que vai fazer o front-end, né? Que vai fazer toda a parte de... Desenvolvimento, o pessoal do comercial Exatamente. desenvolvendo, né, gente? E aí depois o pessoal vai fazer a parte de demonstração. Então a gente tem especialistas que ficam, quando a gente contrata, né? Então tem um perfil específico para cada produto. A gente tem ali a galera do visual, do novo visual, do único, LGPD. Tem a galera da OMIE, que é parceiro nosso, que a gente tem aqui dentro da SCI. A gente tem a galera dos síndicos também. Uma galera fenomenal. Essa galera é treinada. Então essa galera passa pela galera, pela gente, primeiro pelos... a gente tem um onboarding, né? Que a gente fala. Que é o início desse colaborador dentro da SCI Sistemas na parte comercial. A gente desenvolveu esse onboarding, a gente tem um playbook comercial que foi desenvolvido pelo comercial também. E aí o que acontece? Esse colaborador entra, ele fica basicamente ele, cerca de um mês entendendo, compreendendo, participando das demonstrações dos outros vendedores. Depois disso ele vai para a parte aí de demonstração do sistema para a equipe de implantação, para que é uma equipe mais técnica, então para ver se realmente entendeu, compreendeu, a gente tem um script, tem tudo um treinamento específico para esse colaborador. Após isso, a gente conversa com a fábrica também, ele participa de alguns bate-papos com a fábrica também, para verificar se realmente ele está apto, se ele teve esse conhecimento, a gente já fez isso, né? Ele tem esse conhecimento dentro do sistema em si, se realmente ele tem ciência daquilo que ele está fazendo, e muitas vezes ali no caso 100%, quase 100%, né, não vou dizer 100%, mas quase 100% dá muito certo, né? Então a gente tem um processo já estruturado dentro da parte comercial e dá muito certo com essa galera. Após isso ele vai fazer a demonstração para o cliente, ele recebe esse lead, vai fazer demonstração para o cliente, acompanhado por especialistas, muitas vezes a galera da implantação participa também, a galera do comercial, no caso os vendedores mais antigos, os mais sêniores, no caso, participam também, e aí faz a demonstração para o cliente, e aí tem que criar um rapport, né, porque o cara tá lá no Maranhão, vou citar aqui novamente, lá no Recife, a gente tá aqui, a demonstração é de uma forma totalmente online, né, então a gente manda um meet ali no caso, vai trocando ideias com a pessoa, cara, daí vai muito assim, daquilo que tu consegue criar de feeling ali com o cliente na hora, com o lead na hora, né, e tu demonstra. Muitas vezes o cliente que está do outro lado lá, ele deixa a câmera desligada, não fala absolutamente nada. E o que tu tem que fazer? Tu tem que trabalhar isso. Utiliza algumas técnicas de venda, troca uma ideia, faz perguntas. Então, existe toda essa parte de técnicas que a gente tem que utilizar dentro da parte comercial para poder trazer esse lead e deixar ele inteirado no assunto. Né? Porque... E se, tipo, no meio do caminho ali, tem duas perguntas aí. Claro, pode fazer. Se no meio do caminho o cliente vai lá e pergunta alguma coisa que, de repente, é uma coisa que não estava no script. Ok, que eu não sei. Não sei, e daí, tipo assim, ou eu não sei porque eu não sei mesmo, Sim. ou, tipo, o sistema não tem. Certo. Existem algumas... Quais são as linhas daí que a gente trabalha? São dois caminhos, né? Vamos supor que eu não sei aquilo que o cliente me perguntou. Até porque o sistema ele é grande, né? A gente está falando aí do folha, fiscal, contábil, gestão, financeiro. Então, tipo, tudo isso envolvido. E um vendedor só que tem que ter, né? Esse jogo de cintura para todos eles. É uma demonstração para cada módulo ou é um dia? Então, vai depender... Eu vou responder ela aqui e já te respondo aqui. Então, o que acontece? Tem a questão do... eu não sei se o sistema faz. Beleza? O que a gente faz? A gente tem aquela jogada, né? Olha, eu não tenho essa informação agora, mas vou verificar com o meu especialista. É uma das respostas que a gente dá. E a gente vai atrás da informação. Às vezes, os meninos, a Ângela, que é uma das meninas que trabalha com a gente, manda mensagem no WhatsApp, essa informação, alguém pode da implantação participar? Será que a Renata pode participar aqui com a gente para trocar uma ideia e ela mostrar como é que funciona? E a gente utiliza a equipe ali de implantação, a equipe do Lucas, do Minati ali, Felipe, para a gente poder para eles poderem estar nos ajudando ali, entendendo essa questão do cliente em si. Nós não fazemos essa funcionalidade, não é da mesma forma que no outro sistema. A gente tem uma equipe de fábrica que a gente pode estar enviando, no caso, para eles essa possibilidade
e aí eles vão fazer um orçamento, vão verificar se tem como fazer quantas horas, quantos dias, qual o período, tempo para entregar isso que você deseja. Tem muito cliente que entra, mais os clientes mais grandes, no caso, que a gente fala, os clientes do Único, né, eles já chegam com algumas demandas, assim, a gente fecha parceria, fecha negócio, traz Bem o cliente... particulares deles, particularidades, né? realmente. Aqui eu faço dessa forma, eu acho muito bom, eu gostaria de continuar. Beleza. Então a gente faz um orçamento com a fábrica, abre lá um pedido de orçamento, passa lá para eles essa questão, eles visualizam, verificam se tem como fazer, se não tem como, passam o tanto de horas ali e a gente repassa para o cliente. Então é dessa forma, a gente trabalha com dessa forma esses dois pensamentos, no caso, assim, tá? Faz tua pergunta, por favor. Que é na demonstração, um especialista para cada módulo? Ou, por exemplo, tem um especialista em fiscal contábil e daí vem uma outra pessoa da folha? Certo. Não, funciona? O comercial, no caso, o vendedor comercial, ele precisa entender do sistema por completo. Não somente do sistema, mas aí dos módulos, né? Também da parte aí de tecnologias web. Então, ele precisa entender de todas as tecnologias. A gente tem 15 tecnologias web. Tem que entender das 15 tecnologias web. A gente tem folha fiscal, contábil, financeiro, tem gestão, precisa entender de todos. Então, a gente vive numa rotina de conhecimento, de troca de ideias. Toda a equipe do Novo Visual e do Único, toda quinta-feira, tem a Pílulas do Conhecimento, que a gente fala, que a gente já faz isso já há 2 anos. Quem está à frente é o Matheus Cortez e o Vinícius. Então, toda semana, um vendedor, ele se aplica a buscar conhecimento, a correr atrás da informação. Vamos falar sobre Integra Contador, como é que funciona? Então, o exemplo vai ser amanhã, estou dando um exemplo aqui básico, né? Então, no dia de hoje, às 11 horas da manhã, ele vai falar sobre Integra Contador, para passar essa... teve uma nova funcionalidade que foi feita pela fábrica. Ele vai, aí naquela semana tem uma roda de troca de ideias. Naquela semana é o Douglas, vamos supor. Ele vai lá buscar o conhecimento, troca ideia com o pessoal da fábrica, com o pessoal do suporte, com o pessoal da implantação, para ver como é que funciona. Depois ele traz essa informação dentro do sistema, joga ali dentro, mostra como é que funciona no dia a dia. Então é dessa forma. Agora, né, estando com o suporte ali junto, com o atendimento, né, mas sempre, meu maior período aqui sempre foi na fábrica, né, Sim. E aí um contato muito próximo com o comercial, e aí eu sempre, assim, fiquei bem, não é admirada a palavra, eu vou falar, eu já vou lembrar a palavra que eu queria, né, mas assim, tipo assim, é bonito de ver, assim, o quanto o comercial ali, as pessoas do comercial, o conhecimento que eles têm de todo o módulo, porque assim, a gente acaba ficando especialista num módulo só, né? Mas vendo as demonstração, porque a gente já fez trabalho de ver a demonstração de cada um. Consultor ali para ver, isso aqui de repente vai para lá, vai para cá, fica melhor nesse contexto e tal. E assim, de conhecer o módulo inteiro para realmente dar uma informação para o nosso cliente de uma maneira assertiva. Isso. Claro, né, que igual a pergunta que eu fiz ali é justamente para a gente demonstrar para o cliente como que acontece quando algo sai fora da curva, porque a gente tem muita legislação, tem muita particularidade que às vezes não vai estar no nosso script, porque não tem como a gente englobar tudo. Mas assim, o conhecimento que eles têm hoje, eu até falo às vezes, Matheus quando vem aqui, às vezes ele dá um show assim, inclusive parabéns, Matheus, porque ele vem com as informações assim, do nada ele pega um fiscal, do nada ele pega um contábil, isso demonstra realmente o conhecimento e a vontade que eles estão ali de, tipo, entregar o melhor para o nosso cliente e assim, né, não tá simplesmente, pega e compra aí um sistema, realmente é para demonstrar, esse é o nosso, é isso que a gente quer entregar de valor para vocês, sabe? E aí isso vai refletindo depois na entrega que a gente tem da implantação, na entrega que a gente tem do suporte, né? Mostrar o que é esse CI, né? O DNA desse CI mesmo. A gente não... E assim, né? Tipo, a gente precisa entender de todos os módulos, de todo... É claro que a gente não é especialista técnico. Isso, mas conhece. Mas a gente conhece todos os módulos, todos os sistemas ali. Hoje a gente tem peças-chaves também ali dentro do comercial, que a gente tem uma equipe do visual, daí só vende visual. Então eles estão ali particularmente na parte comercial para vender o visual. A gente tem uma equipe do Novo Visual, que só vende Novo Visual, a gente tem uma equipe do Único, que só vende Único. Mas a gente tem peças-chaves dentro do comercial que conhecem os 3 sistemas.
Só que assim, cara, para tu conhecer os 3 sistemas, visual, no visual e único, demora muito tempo. Existe uma aplicação, tu tem que se trocar ideia Um tempo direto de com a estudo, equipe né? de implantação para verificar o que eu posso ajustar aqui no meu script, né? O que eu posso melhorar para poder trazer isso para o cliente. Ah, não tem mais isso, agora vamos mudar, melhorou. Tem que tirar alguma coisa do script para colocar alguma outra informação mais correta, mais precisa. E ainda a gente tem que criar um rapport, a gente tem que criar, convencer o cliente que realmente o nosso sistema é o melhor sistema do mercado atualmente. Então tem toda essa questão de falar, a gente fala sobre a parte de atendimento, nosso atendimento ele é humanizado, então poucos sistemas hoje fazem o atendimento de suporte que o nosso sistema faz, e a gente traz essa informação. Kátia tá aí para mostrar isso, né, Kátia? Então, a gente pega muito nisso, sabe? A gente bate muito nessa tecla, a questão do atendimento, dos sistemas, o melhor sistema do mercado atualmente, mais de 17 mil clientes. Então, a gente precisa entregar para o cliente valor, não é preço, mas entregar para o cliente valor. Então, a gente sempre fala que o vendedor ele precisa ser um consultor do cliente, ele precisa entender o que realmente esse cliente precisa. Qual que é a dor desse cara? Se esse cara... Tipo assim, se o problema dele é o suporte, o sistema não tá se entregando, linkando lá com o governo, né? Ter a integração, se comunicando e tal. Então a gente precisa entender e compreender. É preço? O cara tá saindo lá porque triplicou o valor dele. Então tudo isso a gente precisa tirar do cliente, né? Exemplo, a gente fala assim, cara, a gente vai no comprar uma roupa, a gente sabe o que a gente quer, eu quero uma calça jeans. Mas tu vai lá e o vendedor chega pra ti, você precisa de alguma ajuda e tal, o que você fala? Só tô olhando. Assim, o nosso cliente também, não, eu só vim ver. Só que daí a gente, como vendedor e como especialistas na parte comercial, do conteúdo, do know-how que a gente tem de informação, do que a gente busca de conhecimento e tal dentro do comercial, a gente precisa instigar o cara, precisa instigar o cliente. Aí é o mais difícil. Sabe? Sim, o mais complicado. Eu vou te dizer desse tipo, né? Agora falando uma experiência pessoal. Eu tô lá às vezes na loja, né? Seja de calça jeans ou seja de outra coisa. Às vezes eu só quero ver. E daí eu fico pensando assim, né? Pô, a pessoa tá ali, ela tá, né? Tá, quer uma ajuda, quer uma ajuda. Ela fica ali insistindo, né? Daí eu fico pensando, pô, eu só queria ver. Mas às vezes a pessoa, ela vem assim, tá, mas tu quer ver, mas... né? Eu tenho lá, eu tenho aqui. E às vezes realmente ela vai no que eu quero, entendeu? Sim. Às vezes ali não tá o que eu quero. Aí eu tô vendo ali superficialmente. Então eu preciso daquele empurrãozinho, porque a minha necessidade ela não tá ali. O meu ver, tipo, eu preciso ultrapassar aquela camada, né? Mesmo que eu tô só vendo ali, mas eu tô só vendo, mas eu tenho aquela necessidade. Sim. E aí eu preciso que alguém me ajude com aquela necessidade. Então, às vezes, aquela barreira inicial para ser ultrapassada assim, eu acho que é desafiador para vocês, né? Porque sempre leva um não de cara, assim, né? Tipo, não, eu tô só vendo. Eu tô falando porque é uma experiência minha, porque eu fico assim, né? Pô, eu só quero ver. Mas depois, tipo, pô, a pessoa, ela foi a melhor pessoa, porque realmente ela me ajudou na minha necessidade, né? Isso mesmo. Eu acabo sendo atendida plenamente, porque a pessoa dessa me forma ajudou então, ao que eu precisava. A gente trabalha com algumas técnicas de vendas ali no caso, que a gente tenta instigar o cliente em si a participar da demonstração, a trocar ideia, a nos falar qual que é o problema que ele está tendo naquele momento, onde a gente pode estar ajudando ele, sabe? Então tem demonstrações, respondendo a tua pergunta lá anteriormente, mas só dando um respaldo a mais, então o vendedor precisa entender completamente do sistema. Então, se é do visual, ele é do visual, ele precisa entender completamente, mais as tecnologias, né? Se é do no visual, é do no visual, se é do LGPD, do LGPD, se é do síndico, se é do único e tal. Então, ele precisa entender. Tem demonstrações, vamos falar do único, cara, que demora dias. Então, tem demonstrações que, tipo assim, primeiro eu faço para a equipe de folha, mas foram umas 3, 4 horas. A equipe da implantação participa direto. Agora vou para equipe fiscal, mas não dá para ser hoje, tem que ser amanhã, marca com a galera amanhã. Fiscal, beleza. Contábil, fechou. Mas troquei de colaborador novo aqui, ele quer conhecer. Volta lá. Então, a venda do único, que é um sistema premium, no caso, que a gente fala, ela é muito mais demorada, demora meses até ocorrer, porque a gente está falando com empresas gigantes aí, no caso, no mercado de software, né? Douglas, eu tenho uma dúvida, né, sobre ali a parte de vendas mesmo, do teu, às vezes o dono do escritório quer essa mudança,
e vocês têm que fazer essa demonstração para os colaboradores. Como é Isso que é aí. isso? É mais convencer o colaborador do que o dono, ou existe uma... Tá. Algo- Assim, tem alguns fatores, né? Uhum. Tem a parte aí, no caso, aonde os colaboradores querem trocar e o dono não, Uhum. e o dono quer trocar e os colaboradores não. Esses dois Então, cenários. exemplo, quando é assim, a boa parte aí é o dono não participa do projeto, o dono não está junto ali no negócio, ele está mais na parte de gestão de pessoas e gestão do negócio, mas ele não está usando o sistema no dia a dia. Então, a gente precisa convencer essa equipe da folha fiscal, contábil, os colaboradores eles precisam ser convencidos, no caso, que esse sistema, o nosso, é bom. Então, a gente trabalha muito a questão da demonstração focado nos colaboradores. É claro que a gente solicita, pede, implora para o dono da empresa participar, porque ele é o cara que vai bater o martelo, ele é o cara que vai assinar. Mas se a gente consegue tá convencendo, tá trocando ideia com os colaboradores, mostrando a nossa realidade, aquilo que a gente pode estar agregando no dia a dia deles, a gente conseguir trazer essa informação para eles e eles se apaixonarem pelo sistema, porque não tem como não se apaixonar, né? Pelos sistemas da SCI, Não porque tem são como. maravilhosos, assim, comparado com concorrentes, no caso. Então, a gente trazendo tudo, essa questão de valor, né? A gente fala muito sobre a questão de valor, que não é preço, é valor, é aquilo que a gente pode agregar para o nosso contador. Quando a gente traz isso tudo para eles, faz com que os colaboradores em si se tornem fãs, às vezes, do próprio sistema, sabe? E daí fica fácil de vender, digamos assim. Mas é Que é demorado. quebrar essa camada, né? Que é a É. camada Sim. ali, igual a minha, de entrar na loja e não querer ajuda, Uhum. porque é a camada inicial. Porque se a gente for comparar com a concorrência, realmente, que eu já utilizei outros sistemas em outras experiências profissionais minhas, Sim. cara, a gente tem muito recurso, sabe? A gente tem Muito muito facilitador. Tem. E isso eu tô falando só em relação a dia a dia, de importações, de digitação, Sim. de coisas assim. Não tô nem falando em relação à questão de consultorias que a gente tem, como, né, consultoras como a Geni, como a Carla, Isso. em relação a benefícios que a gente tem de dentro do sistema, em relação a fazer realmente o recurso completo, como é o recurso que a gente acabou de liberar do crédito do trabalhador, que a gente realmente fez de um jeito completo e não pela metade, Isso. igual outros Estão igual fazendo, outros né? sistemas fizeram, sabe? Sim. Então, assim, coisas que às vezes vêm e que a gente faz do jeito completo de legislação, sabe? Então, assim, depois de a gente quebrar a primeira camada, sabe? O convencimento é a gente, sim, permitir o nosso sim ali, né? De tipo, deixa eu mostrar. Sim. Porque depois de mostrar, o comparativo, ele fica... É só ver o benefício e se apaixonar pelo sistema. Isso mesmo. E o fato da SCI permitir que os clientes façam solicitações de melhoria, isso também contribui na hora da venda? Tu diz na questão de ouvidoria? Não, de melhorias. Sim, sim. Porque a gente conhece que sistemas por aí, às vezes eles engessam e não existe nenhuma inovação ou algo que o cliente possa solicitar de forma direta. Tem sistemas que hoje no mercado, sistemas grandes aí, que tipo assim, tu tem só 3 horas de suporte mensal. Ou tu pode só solicitar 10 vezes o suporte dentro de um mês. Então, melhorias. A gente não faz melhorias. Tem sistemas, né? A gente é aberta a tudo. Sim. Então, a gente não tem um limite de suporte. A gente pode fazer melhorias dependendo se for algo que... né? As nossas melhorias, a gente sempre fala, tem melhorias que é muito demorado, né? Porque realmente envolve muito a questão de governo, né? Então, a integração com o Estado, a integração com o município, enfim, que é demorado. Então, mas ajuda bastante a questão da venda também, tá? Sim. Porque a galera porque é bem legal, porque a galera da fábrica participa muito disso. Então, a galera do Fábio, a galera participa, troca ideia, vem com informação, vem com conteúdo ali no caso, dá para fazer, não dá, participa das reuniões juntamente com o cliente, sabe? Então, tendo especialistas ao nosso redor ali no caso, a venda fica muito mais fácil, sabe? Nesse intuito. Olha, não é que ele falou nada, tá? Mas a gente bateu 35 minutos. E eu nem falei tudo ainda. Sim, eu acho que a gente vai vai dar um gostinho para vocês do que vem pela frente aí nessa jornada, porque a gente tá só no início da jornada. Para vocês verem aí
o quão complexo e toda a trilha que vocês têm aqui dentro da SCI. E como eu falei, né, aqui a gente está falando da jornada de vocês, mas o final aqui, a mensagem que a gente quer dar é uma mensagem de planejamento e gestão para dentro do escritório. Então, a gente vai chegar lá. Chegaremos lá. Assim, isso é basicamente o comercial. A gente poderia falar, assim como os outros setores também, mas a gente poderia estender aqui, no caso, muito mais, entrando em cada função ali, digamos, dentro do comercial. Mas, basicamente, ele funciona dessa forma. Só para vocês poderem entender e compreenderem, beleza? Já com sorteio agora, beleza? Que a gente já tá batendo no nosso horário ali. Tem até uma informação aqui do Celso. O Celso falou o seguinte: como a SCI evolui? No início visitava o cliente, demonstrava, vendia e já fazia implantação e treinamento. Realmente, né? Então fazia, antigamente, alguns anos atrás, era dessa forma. A própria pessoa fazia toda essa, né? Ou tinha 2, 3 pessoas ali envolvidas. Hoje a gente tem toda uma equipe aí fenomenal. A gente tinha uma equipe há alguns anos atrás aí, cerca de 7, 8 vendedores dentro do comercial. Hoje a gente está com uma equipe de 40 vendedores dentro do comercial. Então, e aí, nesses últimos anos, teve o LGPD que foi lançado, os síndicos aí que teve um lançamento também, sabe? A gente está com outros sistemas sendo desenvolvidos também para serem lançados esse ano, tá? Mas quanto então, recurso, quanto a legislação que aumentou, né? Daí vai aumentando. Vai aumentando, Beleza? A gente tem um sorteio, pessoal, para vocês poderem participar aí no caso. Para eu poder participar do sorteio, o que eu preciso fazer, Bia? Você vai entrar agora lá no Instagram do Ellington Marcal, vai dar um bom dia para ele, bom dia, Ellington, e vai dizer assim: eu quero o meu kit. Isso mesmo. Dá um bom dia, tudo bem, Ellington? Eu sou fulano de tal, cliente ou não cliente, mas se for não cliente, vai chamar aqui embaixo que o Marcinho vai colocar pra gente. Já tá ali embaixo, o Doug, e vai ser nosso cliente, com certeza. Vai dar um bom dia e vai pedir o seu kit lá, e aí a primeira pessoa que fazer isso agora vai ganhar um kit. Primeira pessoa? Ah, top, é isso aí, ó. Já deu as letras, já. Corre lá, né? Corre lá para ganhar o seu kit. Isso aí. Fica a dica, pessoal. Seguir @SCI Sistemas, né, no Instagram, e o Ellington Marçal, @Ellington Marcal, para você poder participar do sorteio aí, tá bom? Beleza? Pessoal, a gente precisa finalizar. Nosso horário já bateu. A gente deu uma pincelada aqui na parte comercial, para vocês poderem entender como é que funciona, de uma forma básica. Né? A gente poderia discorrer um pouco mais, mas a gente vai trazer mais conteúdo na próxima semana, então. Sim, fiquem ligados que a gente vai trazer mais conteúdo. Vai ter a Renata na próxima semana de novo, então. Vamos ter a Renata, que a gente ainda vai falar da implantação, vamos falar da minha presença. Gostamos da sua presença. Gostei das suas perguntas também, é importante isso. Top. Vamos falar da fábrica, vamos falar do atendimento. A Kátia também vai estar com a gente semana que vem, né? Semana que vem a Kátia tem novamente com a gente. Isso aí. Show de bola. Pessoal, finalizamos aqui o nosso SCI Talks, o podcast da SCI Sistemas Contábeis, tá certo? Voltamos amanhã, às 8h15 da manhã, juntamente com a galera aí da parte comercial e também da parte de tecnologia, que vai estar participando amanhã no dia de amanhã. Vai ser um conteúdo bem legal, bem bacana, para trazer para vocês aí, tá certo? E esse conteúdo, ele fica gravado no YouTube, tá bom? Você pode estar vendo depois aí juntamente com a sua equipe, tirando dúvidas, trocando ideias aí no caso. E também ele vai depois para o Spotify. Também você pode ouvir esse conteúdo lá no Spotify. Todos os nossos SCI Talks, eles são transmitidos depois aí lá no Spotify também, e ficam gravados também dentro do YouTube, tá certo? E esse conteúdo de hoje, né, a jornada completa do cliente na SCI, a gente volta na semana que vem para falar sobre como é que funciona nos outros setores aí essa passagem de bastão aí, saindo do comercial, indo para implantação, depois suporte e tal. Tem toda a questão de infra envolvida. Não vamos perder, hein, gente? Não vamos perder, tá, pessoal? Então, semana que vem a gente tá aqui novamente, às 8h15 da manhã também, pra gente dar continuidade nesse conteúdo maravilhoso, tá certo? Meninas, muito obrigado pela participação de vocês. Vejo vocês na próxima semana novamente, tá certo? Muito obrigado, tá bom? Obrigada. Pessoal, ótima quinta. Tchau, beijão no coração de vocês. Fiquem com Deus, tá? Até amanhã às 8h15 da manhã. Tchau, tchau.